Queridos, estamos aqui dia 11 de abril de 2020 e a primeira coisa que eu tomei a decisão de falar em cada vídeo é: ame a Deus, ame o Eterno, com toda a sua mente, com todo o seu coração e com toda a sua força. Aprenda a amar a Deus. Nós fomos criados e nascemos para aprender a amá-lo, nosso Pai, e a seu Filho Jesus Cristo. Eu gosto muito do texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, depois vá na sua Bíblia, leia na sua versão, leia também na versão King James. Eu gosto bastante da versão KJA, a versão King James. A maioria dos aplicativos de Bíblia de celular tem essa versão, ok? Queridos, ame a Deus, essa é a nossa missão, e amarmos uns aos outros, a nossa família, os nossos irmãos, o nosso próximo. Queridos, hoje eu gostaria de saudar você com a palavra Hag, Habacurim Semear, ou Feliz Festa de Primícias. Hoje, dia 11 de abril de 2020, oficialmente se comemora essa terceira festa bíblica, a Festa das Primícias. E queridos, é muito importante nós entendermos, eu falei no vídeo anterior sobre a festa de pães ázimos, que as 7 festas bíblicas, elas apontam para Cristo, elas falam de Cristo. Elas eram figuras preciosas e, na verdade, decretos perpétuos, porque apontam para Cristo e para o reino de Cristo na terra. E eu falei para vocês o quanto é importante nós correspondermos, entendermos as figuras, as mensagens das festas e correspondermos com aquilo que é trabalhado em cada festa. Nós tivemos quarta-feira, dia 8 de abril, Pessah, ou Páscoa. Páscoa foi exatamente no 14º dia do primeiro mês do ano do calendário bíblico, calendário judaico. O primeiro dia foi dia 26 de março, primeiro dia do mês, o primeiro dia do ano, e o 14º dia então começou a se comemorar, ou se comemorou Pessah. E o primeiro dia de Páscoa é também o primeiro dia da festa de pães ázimos, conforme o vídeo que eu fiz anterior. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista esse vídeo, foi feito ontem no dia 10 de abril de 2020. E queridos, primícia é exatamente o terceiro dia de pães ázimos, é comemorado primícias. Olha que interessante, em uma semana temos 3 festas. Então, começa com Pessah, no primeiro dia de festa de pães ázimos. Nós temos ázimos por 7 dias, e no terceiro dia nós temos a festa de primícias, ou Habacurim. E queridos, é tão importante entendermos as festas porque elas apontam para Cristo. Então, o nosso Senhor Yeshua, o nosso Senhor Jesus, morre no 14º dia. Nós sabemos que o 14 na Bíblia representa Davi, o amado, aquele que queima de amor pelo Pai, aquele que queima de amor por nós. Fala de Cristo, o Davi, aquele que era o rebento, a raiz de Davi, o rebento do tronco de Jessé. Então Cristo é o amado de Deus e também o nosso amado. A palavra 14 no hebraico, a palavra Davi é o número 14 em hebraico, que quer dizer amado. Então Cristo morre no 14º dia, ele ressuscita, então dentro da semana de pães ázimos, ele ressuscita no terceiro dia após Páscoa, ou contando com o dia de Pessah, de Páscoa. Então Cristo ressuscitou no terceiro dia. Então, exatamente nesse sábado, dia 11, que na cultura católica é chamado de sábado de aleluia. A palavra aleluia é uma palavra pronunciada em todas as línguas de forma muito parecida, e no hebraico ela significa louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Então, ele ressuscitou no terceiro dia para cumprir aquilo que foi dito, que nenhum outro sinal seria dado para aquela geração, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Cristo também ficaria assim na morte, por 3 dias e 3 noites. Queridos, eu gostaria então de iniciar lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 4, onde vai aparecer pela primeira vez a palavra primícias. E ela vai aparecer exatamente nesse texto. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta.
aqui nós temos um tipo de Cristo. Abel aponta para Cristo. E qual era o ofício de Abel? Abel era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. E ele cultivava a ovelha para quê? Para agradar o Eterno. Ele aprendeu com Adão, porque Adão aprendeu no jardim sobre o sacrifício. Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Já existia lá no jardim, né, assim que o homem pecou, já existia sacrifício. Adão aprendeu a sacrificar cordeiro. E ele ensinou isso para os seus filhos viram ele fazendo, porque Adão era um sacerdote. Nós temos que entender que o reino de Deus é constituído de sacerdotes. Então, quando Deus cria Adão, cria ele como um sacerdote e dá ordem para ele cultivar a terra. E essa palavra cultivar é culto mesmo, né? É uma palavra que nos fala sobre culto, cultivo. Aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, tudo isso louva, exalta e adora o Eterno. E queridos, depois nós vamos ver, né, logo lá, quando a festa é instituída por Deus, em Êxodo 22, 29. Olha como é que as escrituras vão ampliando, né? Vão ampliando para nós a ideia de primícia. Então nós vemos Abel oferecendo primícias e aceite diante de Deus, porque aquilo apresentava o interior, o próprio coração de Abel. Ele estava dando o seu interior, o fruto do seu cultivo interior, que estava ali refletido no seu cultivo com aquelas ovelhas, né? E agora, em Êxodo 22, 29, o Senhor vai dar uma ordem. Traze-me no tempo certo as primícias das ofertas de tuas colheitas, de cereais, de vinho, de azeite. Consagra-me o primogênito de teus filhos. Farás o mesmo com a primeira cria de teus bois e de tuas ovelhas e de cabras. Durante 7 dias ficará com a mãe, mas no 8º dia entrega-o a mim. Sereis para mim homens santos. Santo no hebraico fala sobre ser dedicado, consagrado e separado. Kadosh, não só separado. Então está falando aqui de sacerdotes. Sereis para mim homens santos, ou como sacerdotes. Não comereis a carne de um animal despedaçado por uma fera no campo, vós a deitareis aos cães. E aqui agora vai trazer uma chave importante. Consagra a mim o primogênito de teus filhos. Queridos, nós sabemos da história que Caim matou Abel, porque Caim, ele cultivava e lavrava a terra, e segundo algumas tradições, ele faz um altar, e ele não leva o que era o padrão de Deus, que era uma ovelha, um cordeiro. Ele vai levar flores. Segundo algumas tradições rabínicas, fala que ele enche de flores, enche de fruto da terra, o altar, e Deus não o aceitou. E ele irou contra o seu irmão e ele matou Abel. Então Abel se torna o primeiro homem a morrer, né? Aliás, o segundo homem a morrer, porque o primeiro que experimenta a morte é Cristo. Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Depois nós vamos ler isto. Cristo é a primícia dos mortos e Cristo é a primícia dos ressurretos. Então Cristo é o primeiro a morrer. O segundo a morrer, nós podemos dizer que seria Abel. Abel experimentou a morte. O seu irmão o assassina. E queridos, aqui ficam algumas marcas para nós. Pastor de ovelhas sempre vai ser perseguido. Os verdadeiros pastores de ovelha sempre serão perseguidos e desprezados. Vão ser nazarenos. A palavra nazareno, né, no hebraico significa desprezado, desprezível. E nós vemos aqui então que Caim, né, o homem da terra, o homem carnal, ele despreza, né, o homem espiritual, porque aqui Abel representa o homem espiritual, aquele que atende o padrão de Deus, os requisitos de Deus. E queridos, uma coisa que é muito séria para nós observarmos é que Abel passa a ser o primogênito. Por quê? Quem foi aceito é Abel. Abel era o segundo. Abel aponta para Cristo. Não só porque o seu sangue inocente foi derramado, e também por ter oferecido uma oferta correta, uma ovelha sem defeito, sem estar doente, mas também porque Abel, ele era o segundo filho. O primeiro era Caim, o segundo era Abel. Então olha só, Caim matou Abel, então Abel passa a ser o primeiro da descendência de Adão a morrer, vamos dizer assim. E aí o que vai significar para nós assim de tão profundo e importante? Que o segundo passa a ser o primeiro, porque o primeiro não foi aceito. Quem foi aceito foi o segundo, que foi Abel. Lembra lá também? Esaú vende a primogenitura para Jacó. Jacó foi quem recebe a bênção do pai, a bênção da primogenitura,
e ele também era o segundo. E nós sabemos que Cristo é o último Adão, que Cristo é o segundo Adão. Cristo é o segundo Adão, Cristo é o último Adão. Isso é muito significativo, porque Abel, ele aponta para a figura de Cristo. E nós vemos aqui agora que vai falar, consagra a mim o primogênito de teus filhos. Por que o primogênito? Porque só os primogênitos governam. A palavra primogênito tem a ver com governo, aquele que recebe herança, aquele que recebe herdade, aquele que tem autoridade para governar. Então, olha só como é que a palavra de Deus vai crescendo. Agora, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, a fim de que em tudo ele tenha absoluta supremacia, ele tem a primazia em tudo. Então Cristo foi o primeiro a morrer, ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo, então ele é a primícia dos mortos. 1 Pedro 1,19 vai dizer, mas fosse resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em nosso favor. O tempo de Deus não funciona como o nosso. Cristo já tinha morrido. A queda do homem fazia parte do plano. Por que fazia? Porque Deus, o nosso Pai, ele criou tudo para o seu Filho. Toda a criação, todo o universo, todos os planetas, estrelas, tudo que existe, todo o cosmos, a natureza, os animais, os homens, os vegetais, os peixes, os mares, tudo é um presente do Pai para o Filho. É o eu te amo de Deus para Jesus, o eu te amo do Eterno para Cristo. Então o que nós temos que entender? Que nós somos o eu te amo do Pai para o Filho. Então ele não só amou o Filho dando tudo ao Filho, como também criou um plano para apresentar o seu Filho para tudo aquilo que foi criado. Então Cristo está sendo apresentado para nós nesses 7 dias da Semana da Criação, nesses 7 milênios. Estamos no final do 6º milênio, muito próximo do reinado de Cristo na Terra. Então o que nós vamos enxergar com clareza? Nós vamos enxergar que Cristo, ele é apresentado então como o Cordeiro. E como nós iríamos conhecer ele como Cordeiro se não houvesse a queda do homem no jardim? Porque logo após o homem pecar, nós sabemos que Deus então, ele vai sacrificar um cordeiro e vai revestir Adão e Eva, vai vestir Adão e Eva com o couro, com a pele daquele cordeiro. Isso é muito significativo e isso é muito importante. Então nós vamos ficar até aqui nesse ponto com a primeira parte do vídeo, Festa de Primícias, né? Então eu gostaria de que você entendesse que hoje é Yom HaBakurim, Yom HaBakurim. Hoje é esse dia, o dia de primícias, dia 11, exatamente o dia em que Cristo ressuscitou. Por isso é tão importante entendermos as festas bíblicas. Vai para o segundo vídeo, eu gostaria que você seguisse a sequência. Eu vou colocar parte 1 lá no título e depois vou colocar parte 2 no próximo, ok? Shalom do Eterno seja sobre você e sua casa. Feliz festa das primícias.